A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cris e sempre venho aqui trazer vídeos a respeito dos finais dos tempos. Então é sempre os vídeos que eu trago, que eu falo de profecias bíblicas, do que vai acontecer, do que está acontecendo, a atualidade. Então eu sempre trago o vídeo nesse tema dos finais dos tempos. Só que hoje eu vou mudar um pouco o tema desse vídeo. Hoje, gente, eu vou falar de homossexualismo. Então, qual que é o assunto que eu vou falar? Vou falar sobre o que diz as escrituras, o que diz a palavra sobre homossexualismo. E vou mostrar para vocês aqui dentro dos textos, separei alguns textos para mostrar sobre o que fala a palavra de Deus. Então é assim, gente, para mim é um tema um pouco delicado. Por quê? Porque assim, que a minha vida toda, meu pai teve comércio, então eu cresci no comércio. E daí, depois disso, eu fui trabalhar em loja, trabalhei de vendedora, já trabalhei de gerente de loja. E então, de lá para cá, dos 12 anos até agora, eu só venho trabalhando no comércio. Hoje em dia, eu trabalho no comércio ainda. Eu mudei um pouquinho para mercado, mas ainda estou no comércio. Então, assim, eu tenho muitos públicos de vários tipos que passam comigo. E principalmente eu tenho público homossexual que passa comigo quase todos os dias. Passa no mercado comigo, que eu trabalho no caixa, de operadora de caixa, então passam comigo. E a gente acaba criando um vínculo com essas pessoas. Por quê? Porque são clientes, vai todos os dias, a gente se torna amigos dessas pessoas. E quando você está trabalhando, quando eu estava trabalhando em loja de vendedora, também eu atendia esse público, que eu trabalhei em loja masculino, loja feminina, loja feminino e masculino junto. Então, assim, é todo público que a gente atende. Então, a gente atende também esse público. Então, para mim, é um assunto muito delicado, porque pessoas que eu convivo e tem muitas pessoas boas nesse meio. Então, assim, para mim é um assunto delicado, mas eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. O que diz as escrituras, a palavra de Deus, né? Porque assim, tem vários vídeos que eu já vi na internet, né? De pastores que falam desse público e aí muitos pastores sabe, não tem dó nem piedade, então fala, vai pro inferno, esse pessoal vai pro inferno, mas o problema não é de dizer que a pessoa vai pro inferno, o problema é que não mostra os textos, o que diz as escrituras, e o problema é a pessoa também acusar, falar, ai, a pessoa vai pro inferno, entendeu? Porque assim, porque eu acho que tem que fazer o quê? Explicar o que os textos diz, né? Não precisa ser a pessoa ser tão grosseira e falar isso. Por quê? Porque Deus falou, amai o próximo como a si mesmo. Então, quando Deus falou amar o próximo como a si mesmo, ele não está dizendo assim, os crentes amam os crentes, os servos de Deus amam os servos de Deus, e quem não é servo de Deus não amai. Deus não fala isso, ele fala amar o próximo como a si mesmo. Então a gente tem que falar a verdade, sim, mas com muito cuidado, sem ofensas, né? Mostrar nos textos o que os textos diz. E
Aí, assim, a gente pode abrir os olhos, né, de muita gente sobre esse assunto. Abrir os olhos sem ofender a pessoa, né? Ou ficar acusando, dizendo que a pessoa vai perder a salvação. Sabe por quê? Porque a gente não sabe se a pessoa vai perder a salvação ou não. Por quê? Tudo bem, alguns textos indicam isso, que, a pessoa, que um homossexual perde a salvação. Os textos indicam isso. Mas, entendeu? Se der tempo de se arrepender, uma pessoa homossexual é salva. É difícil, mas não é impossível. A pessoa que é salva, se der tempo de se arrepender, é salva. Logicamente que não, não vai se arriscar, mas se der tempo de se arrepender, tem a salvação para essa pessoa. Então, as coisas de Deus é um mistério, a gente não pode acusar assim e falar mal e dizer que a pessoa vai para o inferno. A gente pode mostrar dentro dos textos bíblicos a verdade e sem ofender, entendeu? Então, o problema é esse, o problema é porque muitos vêm na ira, no ódio, na ira, no ódio, acusando, dizendo, apontando o dedo. E isso é muito ruim. E muitos evangélicos cristãos ficam com a imagem suja por conta disso. Porque Deus falou, amar o próximo como a si mesmo. Agora sim, lógico que a gente não vai se misturar com os maus, porque Deus mesmo falou na sua palavra, não misturai com os maus, para que não se contaminar-se. Então, assim, quem é mau, quem é perverso, quem faz o mal, nós que somos cristãos, Deus mostra pra gente, Deus sempre mostra pra gente quem é mal e quem não é mal. Deus mostra pra gente quem tem a maldade no coração. Deus vai mostrando nas próprias atitudes da pessoa. Então a gente vai vendo e Deus vai abrindo nossos olhos de ser mal, mas não a gente acusar uma pessoa só porque a pessoa é homossexual. A gente tem que ter respeito por esse público. É um público que tem que ter o nosso respeito. A gente tem que deixar Deus trabalhar no coração de cada um, entendeu? Se Deus quiser salvar algum desse público, Deus vai salvar. E se Deus não quiser, que Deus quer salvar a todos, né? Mas tem pessoa que não só nesse público como em outros públicos que é ruim, não quer a salvação de jeito nenhum. Então, assim, a mesma forma que tem pessoas que são cristãos, tem cristão que é ruim, entendeu? A pessoa é ruim, é mal. E nas próprias atitudes a gente vê como tem cristão que é umas bênçãos, que Deus ali faz a obra na pessoa, transformou a pessoa realmente nasceu de novo. Então, assim, tem cristão e tem o público homossexual, que são pessoas boas, que não faz o mal a ninguém, entendeu? Que são pessoas boas, mas que está nessa prática. E tem o público que é ruim, a pessoa é ruim. Eu conheço gente que é homossexual que é ruim, é os cão, entendeu? E conheço muitos que são maravilhosos. Então a gente tem que ter respeito, a gente não pode generalizar, que nem a gente generalizar as pessoas que são do mundo, generalizar que todos os crentes são iguais, né? Que todos os crentes é acusador, que todos os crentes é sem amor. Não, a gente tem que saber discernir e diferenciar quem que é o crente bom, quem não é o crente bom, entendeu? Porque na palavra do Senhor mesmo diz que tem o joio e tem o trigo. Então, quer dizer, o que é o joio e o trigo? É os dois tipos de crente andando ali junto, entendeu? Então, o trigo é a parte boa, o joio é aonde que quer estragar o trigo. Então, assim, então a gente não pode generalizar que todos os
homossexual são ruins, vai para o inferno. Não, vai para o inferno quem faz maldade. Aí vai para o inferno mesmo. Então eu separei, gente, alguns textos aqui, bem rápido, para vocês ver alguns textos para vocês verem o que fala a palavra de Deus sobre o homossexualismo. Então é assim, desde o início do mundo, né, sempre teve a prática homossexual. Então assim, desde o início do mundo, Deus nunca aceitou. E é isso que eu vim falar aqui para vocês. Deus nunca aceitou essa prática. Essa prática homossexual, entendeu? Deus, ele condena a quem vive nessa prática, mas não significa que perde a salvação. Significa assim, que se morrer nessa prática, sem der tempo de se arrepender, perde a salvação. É isso. Então, assim, aí veio o Novo Testamento, e no Novo Testamento não mudou muita coisa. Mudou algumas coisas, né? Muitas coisas no Novo Testamento mudou. Mas tem também muitas coisas que não mudou, continua a mesma. Então, assim, sobre o homossexualismo no Novo Testamento, ainda Deus condena essa prática, entendeu? Então, eu vim mostrar aqui para vocês. Então, vamos começar aqui. No livro de Levítico, capítulo 18, a partir do versículo 22, né? Diz assim, né? Uniões abomináveis. Aí diz assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Então aqui, Deus aqui já está dizendo que não aceita essa prática homossexual. A abominação significa repulsiva, odioso, um homem deitar com um ou uma mulher com mulher, entendeu? Então assim, Deus não aceita de jeito nenhum essa prática, né? E aí você vai lendo até o versículo 30, aí você vai lendo e você vai ver que lá tem outros pecados na qual Deus condena também, não é só esse, né? Mas como que eu tô falando só desse, então eu tô, como que fala, focando só nos textos onde fala do homossexualismo. E daí, gente, no Levítico 20, capítulo 20, a partir do versículo 12, diz assim, ó: quando também se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. Daí, gente, você vê o que fala, ó, certamente morrerão, porque naquela época, quem praticava esses pecados acabava morrendo. E não só esse, como outros também, a pessoa morria por causa desses pecados, entendeu? Então, sempre Deus condenou essa prática. Aí o texto de Levítico, a partir do versículo 10, vai falando de adultério, vai falando de outros pecados também. Então, não fala, gente, só desse pecado do homossexualismo. Então, é assim, né? Gente, me desculpe, tá? Que eu moro em frente da avenida, que passa muita moto, carro, é bem em frente da avenida mesmo. Eu moro quase no centro da cidade aqui. Então, eu tô aqui gravando o vídeo aqui do apartamento, mas passa muito barulho de moto. Se vocês escutarem, desconsidera aí, tá? Então, vamos lá. Então, daí vai falando de outros pecados também, né? Aí no Gênesis 19, né? Eu deixei esse texto aqui, que esse texto aqui é muito importante. Fala de Sodoma e Gomorra, né? Que os anjos do Senhor entrou lá no Sodoma e Gomorra e salvou Ló e a família dele. Por quê? Porque segundo ele tinha, segundo o coração de Deus, era um homem que orava muito, um homem muito temente a Deus, e aquela cidade estava contaminada por muitos pecados, como adultério, e o homossexualismo também tinha muito naquela cidade. Então, isso na época de Deus Pai. Então, Deus, o que ele fez? Jogou enxofre do céu e queimou todinha a cidade, destruiu todinha a cidade. O único que foi salvo foi o Ló e a família dele.
por causa que esse pecado estava demais lá. E adultério e muitos outros pecados, não só esse. E daí, gente, começa aqui no Novo Testamento. Eu vou começar no Novo Testamento, no 1 Coríntios 6, versículo 9, né? Também vai falando assim, que quem comete os tais pecados aí fala assim, ó, dos efeminados, dos adúlteros, idólatras, avarentos, maldizentes e vários pecados. Quem comete esses pecados não herdarão o reino dos céus. Porque assim, porque o caminho de Deus é estreito. Quem quiser ter a salvação, não perder tua salvação, quem não quiser ir para o inferno, tem que abrir mão de muitas coisas, tem que viver no estreito, né? Obedecendo a Deus para obter a sua salvação. Então não é fácil uma pessoa obter a salvação. Não é fácil, gente, é muito difícil. E a gente tem que se esforçar dia após dia, porque Deus ele vai vendo o nosso esforço. E através desse nosso esforço é onde que a gente obtém a salvação. Porque pecadores, todos nós somos, nós pecamos a todo momento. Mas se Deus vê o nosso esforço, né? Isso é considerável. Aí Deus vai nos livrando de todo mal, vai nos abençoando e vai agradando muito a Deus, que a gente vai fugindo dos pecados desse mundo. E daí, gente, voltando aqui nos textos, Romanos 1, versículo 26 e 27, também fala do homossexual, né? Fala assim sobre cometendo torpeza. Torpeza é uma palavra muito feia, assim, que eu não quero falar aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem, como que fala? Pesquisar. Então, aqui fala de homem com homem está cometendo torpeza. Isso aqui é já no Novo Testamento. Então, Deus ainda continua não abençoando, né, esses tipos de uniões. É claro que hoje em dia mudou muitas coisas, muitas leis mudaram, as leis dos homens mudaram. Hoje tem casamento de homem com homem, mulher com mulher, e hoje em dia, sabe? Quando eu vejo isso daí, pra mim, entendeu, gente? Eu não tenho preconceito desse tipo de pessoa. Quanto a se é pecado, se não é, se a pessoa tá cometendo pecado ou se ela não tá, é ela com Deus, entendeu? Aqui, nesses textos, eu só tô falando a verdade, o que os textos bíblicos falam, o que a palavra do Senhor fala. E tem muitos que ou acreditam ou não acreditam. Eu mesmo já tive várias experiências sobrenaturais com a palavra de Deus, né? Eu tive, assim, livramento até de morte com a palavra de Deus, gente. Um grande milagre aconteceu, tá? E estava eu, meu esposo, a tia do meu marido e o filho dela. Nós estava dentro do carro, nós tivemos livramento de morte. Por quê? Porque os ladrão queriam pegar a gente, né? Ainda meu marido chegou a tropeçar numa pedra gigante que colocaram no meio da estrada. Mas Deus deu grande livramento, porque na hora eu peguei a palavra do Senhor e comecei a orar, entendeu? Então, assim, eu acredito 100% na palavra de Deus. E não só isso, como eu já tive experiência sobrenatural aqui dentro da minha casa, orando, segurando a palavra do Senhor. Então, assim, eu acredito 100% na palavra de Deus. E quem não acredita, gente, não é obrigado a acreditar. Eu acredito, nós cristãos, nós acreditamos. Então aqui eu só venho falar a verdade, o que diz os textos de certos assuntos, né? Que nem, por exemplo, do assunto dos finais do tempo. Eu fui uma das primeiras a começar a falar. Eu entrava nos canais que eu não tinha canal. Então eu entrava nos canais, alertava os pastores, falava que qual profecia que nós estávamos. Então, assim, tem vídeo meu de 2 anos atrás que eu já falava dos finais dos tempos. Então, eu fui uma das primeiras a falar nesse assunto. Eu fui privilegiada de falar desse assunto.
Mas assim, meu canal, ele é pequeno ainda, né? Ah, então, assim, muitos falam, mas tem um canal grande, então alcança mais pessoas. E não é o meu caso, né? Que o meu canal é pequeno ainda, eu não consigo gravar vídeo direto, porque eu trabalho no comércio. Mas se eu pudesse, eu vim aqui gravar vídeo direto, para dividir muitas experiências com vocês a respeito dos textos bíblicos, né? Então, gente, bom, voltando aqui ao assunto, né? No Gênesis 1, versículo 27 diz assim, ó: Deus abençoou o homem com a mulher e disse: frutificai e multiplicai-vos, né? Então, assim, essa é o natural, gente. Deus abençoou o homem e a mulher que vai frutificar, né? E multiplicai. Então, assim, fora disso, para Deus é maldição, entendeu? Eu sei que muitos vão falar assim, mas nossa, ela está falando isso e tal. Não, é o que diz a palavra de Deus, os textos bíblicos. Assim, quanto a mim, entendeu? Cada um com Deus. Então, assim, eu nunca vou chegar no público desse, ou num homossexual, ou numa mulher que gosta de mulher, porque eu atendo esse público todo no comércio, e dizer, você não vai se salvar. Não, eu posso mostrar aqui dentro dos textos. Aí, se a pessoa quer acreditar ou não, entendeu? Que diz as escrituras, né? Então, aí é a pessoa com Deus, né? E assim, e quem duvida e quem, assim, condena nós que falamos sobre esse assunto, né? Você pode ter certeza que a mão de Deus vai pesar, porque isso aqui a gente tem que falar que é a verdade, né? Então, sem ofender, a gente tem que falar e não excitar também violência, né? A gente tem que mostrar aqui o que fala a palavra sem excitar violência e falar a verdade só, mas não é denigrir a imagem de ninguém e denigrir a imagem desse público aí, porque são gente como a gente e pode ter a salvação se arrepender, se der tempo de se arrepender, pessoa antes de morrer der tempo de se arrepender, ou se arrepender agora em vida, a pessoa é salva, entendeu? Porque Deus quer salvar a todos, não quer jogar ninguém no lago de fogo, porque no final de tudo vai ser todos que perderam a salvação jogados no lago de fogo. Então, assim, é terrível quem perder a salvação, né? Então a gente tem que dia após dia lutar para que a gente obtenha a salvação e que Jesus possa ver graça na gente e ver a nossa obediência e nos salvar. É isso. Então, gente, olha, aí para finalizar agora esse vídeo, né? No Tiago 4, versículo 11 e 12, né? Esse capítulo aqui, gente, do Tiago 11, versículo 11 e 12, né? Fala a respeito assim, que nós não podemos falar mal um dos outros, né? Que nem, eu até tinha separado esse texto aqui, do Tiago, deixa eu ver se eu consigo achar. Tá aqui, ó, separei, eu achei que eu não tinha grifado aqui, que eu gosto de grifar para mostrar para vocês. Tiago fala assim, ó, 4, versículo 11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e pode destruir. Tu, porém, quem és que julga outrem? Então é isso, gente. Então Deus fala isso, que a gente não pode julgar e nem falar mal. Que a gente pode mostrar a verdade, o que diz as escrituras. Então é assim, né? Se você quer a sua salvação, meu irmão, se você quer a tua salvação, amados,
se esforce para que vocês obtenham a salvação, porque vai ser maravilhoso quem tiver a salvação. Um dia terá novos céus e nova terra. E quem tiver a salvação, gente, vai ser maravilhoso. Não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, né? Nós moraremos em mansões celestiais, entendeu? Mas vai ser na própria terra que o céu descerá para a terra. Então, assim, esforça-te para que você seja salvo, né? E para que não fique na grande tribulação, porque o final dos tempos, nós estamos nos finais dos tempos. As escrituras estão se cumprindo, as catástrofes estão se cumprindo, os textos bíblicos estão se cumprindo. E em breve Jesus voltará. E, e quem estiver em obediência vai subir para o arrebatamento. E essa terra vai ser toda destruída. Então, é para todos isso. Esforça-te para que seja salvo, entendeu? E a minha mensagem é essa, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva, ative o sininho de notificações, tá? E não esquece de dar o joinha, porque vai ajudar muito o vídeo, tá bom, gente? Então é isso. Fica na paz de Deus. Beijos e até o próximo vídeo.